Então, primeiramente, fale sobre você. Quem é Tadeu Leonardo? Quem é? Da onde? Você é da onde? Você é do Rio de Janeiro? Você Janeiro. um pouco da sua história? Quer que eu conte a história toda mesmo? Não, vou fazer igual a Sara, pelo amor de Deus, vai ser um programa só para contar a história. É interessante, é uma história interessante de como eu me tornei, né, profissional de educação física e como eu me tornei personal trainer especificamente. Para quem já me conhece há mais tempo, sou ex-atleta, então eu era atleta federado de basquete, joguei basquete no Vasco por muitos anos e tentei, ali na época do vestibular, encarar isso como uma profissão, né? Então fui fazer educação física, mas sem nenhuma perspectiva. Eu acho engraçado até que nos primeiros períodos eu falava o seguinte, eu falava assim, quero ser tudo menos personal trainer. Esse negócio de personal trainer é chato, enjoado, não quero saber disso. E fui seguindo a faculdade dessa forma. Então, o meu primeiro estágio foi no Vasco, no mesmo clube que eu jogava. Então, eu estagiei lá com o basquete, inclusive. Fiz um excelente estágio lá, passei 2 anos lá no clube. Pô, acredito que tenha feito um bom trabalho. E o pulo do gato está aqui. O estagiário ele tem um contrato de 2 anos em qualquer lugar de Rio. Não pode ser mais de 2 anos. Tá? E eu não estava formado ainda, porque eu entrei muito cedo. Então, quando eu bateu os 2 anos lá, eu já tinha a licenciatura. Eu sou formado em bacharel e licenciatura em educação física. Tenho as 2 graduações. Quando o contrato de 2 anos bateu, eu já tinha só a licenciatura. E a licenciatura para atuação em escola, projeto social, para área de educação, pedagogia, etc. E aí eles fizeram uma proposta lá. Falou, te contrato mesmo com a licenciatura para você atuar nas escolinhas. E aí, quando você terminar o bacharel, a gente te promove para preparador físico, tá lá com a equipe e tudo mais. Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu pensei assim, cara, eu joguei basquete durante 8 anos da minha vida, desde os 13 aos 19 anos federado. Depois que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com basquete também. Eu falei, cara, se eu aceitar isso, eu tô escolhendo para minha vida que eu vou ter que trabalhar com basquete o resto da minha vida inteira, porque é a única coisa que eu sei fazer. Então, eu tive que fazer essa escolha. Eu recusei a proposta deles. Eu falei que queria procurar outras coisas. Pode falar. Isso aí, você deu um tiro no escuro, porque você saiu de sua zona de conforto. Você sempre gostou de basquete. Eu, desde que conheço você, é basquete. Né? Exatamente. E aí você sai do basquete e você pode prosseguir. Foi uma aposta que eu fiz. Então, eu saí lá sem ter perspectiva nenhuma. Eu falei, cara, eu tenho que procurar alguma coisa, outras coisas para eu poder ter outras opções, entendeu? Para eu poder ter mais, encher mais o meu currículo, né? Então, eu falei com um professor meu, que é pai de um amigo meu, e ele foi um dos meus professores na faculdade. Eu era um aluno excelente, nas matérias importantes eu era excelente, nas matérias que eu não ligava, eu fazia de qualquer jeito. Mas enfim, eu falei com ele e ele enviou o meu currículo na Bodytech, tá? E aí, eles me fizeram uma ligação, me contrataram como estagiário. Eu aceitei e tudo mais, comecei a trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, que foi interessante, porque não era que nem no Vasco. No Vasco eu era o único estagiário. Eu era o único estagiário do basquete. Ó. Você era rei. Eu tinha uma equipe de, sei lá, 6, 7 estagiários, todos os meus amigos hoje em dia, e tinha um ranking. Então era como se fosse uma disputa entre si, mas uma disputa saudável para ter destaques de estagiário no mês. Então contava horário, comportamento, nota dos professores que estavam com você, que eles supervisionavam. Todo final do mês tinha um trabalho para apresentar, uma apresentação para fazer com os coordenadores. Então era um negócio bem puxado. E aí, cara, eu sou um cara que ama competição. E quando eu vi aquele ranking, eu falei assim, eu vou ganhar todas. Entendeu? E eu comecei a meter as caras. Felizmente, depois de um ano na empresa, ganhei o destaque de estagiário do ano. Fui contratado como professor. Comecei a trabalhar como professor na Bodytech e com meus alunos personal. E aí eu comecei a criar um público que estava ali já comigo, atendimento, tudo mais dentro da academia. Comecei a atuar como personal trainer e no final do ano de 2018,
eu ganhei o prêmio da empresa de melhor profissional de musculação, melhor instrutor de musculação da rede, do Rio de Janeiro. Uau! Uau! Sério? Dá Muito pra ver, bom mas isso. o troféuzinho tá aqui, ó. Tem um troféuzinho aqui. E aí, eu continuei na empresa e eu trabalhava de carteira assinada dentro da Bodytech e com os meus alunos de personal nos outros horários. Tá? Conciliava essas duas funções, até que chegou um momento que eu comecei a ter um volume muito grande de alunos de personal, e aí eu saí do carteira assinada e virei 100% autônomo e fiquei só atuando como personal trainer. Então, hoje em dia, a minha atuação direta, na prática, só no personal trainer, 100% do tempo. Eu não tenho mais nenhum vínculo com nenhuma empresa. Eu atuo em algumas academias, as grandes academias aqui do Rio de Janeiro, eu atuo. E, paralelo a isso, eu fiz a minha pós-graduação, né? Continuei estudando, formei, continuei fazendo a pós-graduação em Fisiologia do Exercício e já fechei, entendeu? Fiz na UFRJ. Ah, você faz sua pós-graduação em quê? Fisiologia do Exercício. O que seria isso? Assim, o nome é Ciências da Performance Humana, sobre performance de atletas e tudo mais. Acabou que foi uma pós que eu fiz no início da carreira, quando eu formei, e eu nem utilizei tanto, porque eu não fui trabalhar com atletas. Hoje o meu público-alvo são pessoas comuns, tá? Pessoas comuns, perdão. Pessoas como eu e você, tudo mais que querem qualidade de vida, emagrecimento e tudo mais, tá? Então, essa é a minha história e eu comecei daí, entendeu? E aí fica à vontade para perguntar o que você quiser. E você quando você já teve dúvida do que você iria fazer da sua vida, ou você sempre pensou em trabalhar na área de esportes, na área de educação física? Você sempre pensou, ou você já pensou assim, pô, eu queria fazer isso, mas acabou ficando dentro daquele campo que você já conhecia desde os 13 anos de idade? Cara, eu tinha muita dúvida, principalmente ali quando estava para formar, o que eu ia fazer, e também lá no início, quando eu ia escolher uma graduação, eu fui para educação física meio que no caminho assim, fui atleta, então vou fazer isso aqui mesmo. Entendeu? Não foi uma opção, caraca, é isso que eu quero para minha vida, eu vou ser... E dentro da educação física, nos primeiros períodos, eu ainda fiquei perdido, porque eu entrei na licenciatura. Eu comecei na licenciatura. Então comecei a atuar muito para a escola, e não era um negócio que eu gostava. Eu falei, cara, eu tô fazendo isso aqui, mas não sei se vai ser isso que eu quero pra minha vida e tudo mais. E aí, no meio da graduação, eu consegui me entender ali dentro da educação física e consegui me encontrar no que realmente eu era bom. Principalmente quando eu fui pra Bodytech, eu comecei a trabalhar com público, com venda, com serviço. Isso me despertou um lado que eu não conhecia. Então, eu gostei pra caramba. Legal. Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, eu acredito que eu sou bom. O mercado é muito competitivo, porque existem muitos personagens. Eu atuo hoje no Leblon, Rio de Janeiro, então é um bairro. Legal. Tem muitas uma área boa. E é um bairro que as pessoas têm um poder aquisitivo legal para poder pagar o seu serviço. Então, mesmo com essa concorrência enorme, eu falei, cara, eu acredito nisso aqui, eu vou seguir nisso aqui, e deu super certo. Então, graças a Deus. Agora, você acredita que toda pessoa, até pessoas que às vezes têm alguma dificuldade financeira, ou às vezes dificuldade até mesmo de saúde, toda pessoa pode fazer algum tipo de exercício físico, dentro até que você fez uma pós-graduação, que eu acredito que te ajude muito nisso, em saber o perfil do seu cliente, daquela pessoa que você vai atender. Aí a minha pergunta é essa: toda pessoa pode fazer algum tipo de exercício? Essa pergunta é bem interessante, porque geralmente as pessoas utilizam a barreira financeira para usar como, caraca, eu não posso fazer exercício porque eu não tenho condição de pagar uma academia, eu não tenho condição de pagar um personal, eu não tenho condição de fazer. Na verdade, você não precisa de absolutamente nada para fazer exercício, a não ser uma boa vontade e o seu próprio corpo. Então, assim, se você não tem um dinheiro para pagar uma academia, tudo bem, você não precisa de academia, você pode fazer em casa, você pode fazer na rua, você pode fazer em praças. Caraca, mas eu não sei fazer, eu não tenho orientação. Cara, a gente está na era da internet. Então, acho que nem preciso falar muita coisa. Hoje, a quantidade de coisas que a internet tem te oferecer a nível de Instagram, YouTube, de orientação, de como você vai fazer, de tipo de treino diferente para iniciante, tudo mais, cara, é muito vasta. Então, assim, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar um serviço exclusivo para você, você consegue rapidamente pesquisar rápido, você consegue
encontrar na internet algum tipo de treino, algum tipo de orientação para que você possa fazer em casa, ou num clube, ou numa praça, ou na casa do seu amigo, ou na academia que seja mais barato, porque hoje tem academias que são muito em conta, principalmente as academias de bairro. Até tem uma rede grande de academias que é um preço relativamente barato. O grande lance é a prioridade, entendeu? O que as pessoas têm como prioridade na vida. Então, às vezes, uma pizza pode ser barato, mas uma mensalidade de uma academia não. E a academia você vai treinar o mês inteiro, a pizza você come uma vez. Então, assim, você tem que saber priorizar o que realmente você quer. Eu indico, como personal trainer, eu indico muito que você vá dentro da academia. Eu gosto da academia, eu atuo dentro da academia, mas se não for possível, você tem a opção de fazer exercício em casa, você tem a opção de utilizar vários tipos de aparatos, até praças, locais públicos, para poder se exercitar. Isso não é desculpa, entendeu? Agora, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, por onde eu começo? Como eu começo? Existe algum... eu boto lá no YouTube como fazer exercício. Parece que existe a aeróbica, né? Parece que existe vários tipos, né, de exercício que faz, corrida aeróbica. Uma é para a parte de articulação, a outra é para perder um pouquinho a barriguinha, outro que é algum tipo de gordura localizada. Se você fosse fazer um resumo aqui, quais são os exercícios mais simples que normalmente vamos dizer assim, o afegão médio necessita, né, para o seu dia a dia? Bom, assim, como você fez essa pergunta, para ficar mais simples, eu vou dividir os exercícios em 2 grupos, tá? Um grupo de exercícios aeróbios, tá? Que eles usam um sistema aeróbio, o sistema fisiológico aeróbio, para poder executar o movimento, e exercícios anaeróbios, que são um pouco diferentes. O que significa essa divisão? Os exercícios aeróbicos geralmente são exercícios de característica mais cíclicos. Então, andar de bike, correr, nadar, pular corda, são movimentos repetidos que você faz durante um certo tempo e você utiliza o sistema aeróbio para poder gerar energia, gerar ATP, que a gente chama que é a energia da célula. E a categoria de exercícios anaeróbios, e aí existem mais 2 sistemas fisiológicos para você utilizar, que geralmente são exercícios explosivos, musculação, exercícios de força, em que você utiliza um tempo de tensão curto com intervalos. Então, faço uma série, descanso, faço uma série, descanso, dou um sprint, descanso. Então, tem essas 2 características de exercício. Os 2 te dão diversos benefícios. Até, inclusive, eu gostaria até de voltar um pouco a falar depois que eu responder isso, falar dos benefícios das atividades em si. Porque o que leva você a fazer exercício são os benefícios. Vamos combinar que ninguém quer perder tempo. Então, por que você faz exercício? Verdade. Porque nem sempre é fácil fazer exercício. Existe um conceito na fisiologia chamado homeostase. Não sei se você já ouviu falar. Esse conceito é o seguinte: a homeostase é o equilíbrio do corpo. Tá? Então, por exemplo, agora nós estamos em homeostase. Por exemplo, você está aí sentado, tua pressão está normal, teus hormônios estão todos num padrão legal, tua pressão não está acelerada, teu coração está batendo para suprir a necessidade sanguínea do teu corpo, está tudo normal. Se você levanta daí e começa a fazer uma corrida, o teu corpo começa a entender o seguinte: caraca, ele começou a se movimentar, eu preciso jogar mais sangue para os músculos, então eu preciso bater mais o coração, então eu preciso acelerar os processos, então você sai do equilíbrio. Então esse é o mais importante. Sim. Todo exercício te tira do equilíbrio, tá? E nem sempre isso é bom, tá? Nem sempre isso é bom. Por quê? Porque a gente ficar no equilíbrio é confortável pra caramba, entendeu? Sim, então você ficar equilibrado no sofá sem precisar, pra gente é ótimo. Só que o que acontece é que o nosso corpo foi feito para se movimentar. Não é à toa que nossos ancestrais tinham que caçar, tinham que correr, tinham que lançar, tinham que pescar. Então o nosso corpo é feito para esse tipo de demanda. Então se a gente pega e fica no sofá, a gente tem uma série de coisas que podem acontecer ao longo da sua vida. Fala. Você acha que essa modernidade, e agora eu vou falar como velho, essa juventude, esses jovens que não querem andar, que não querem correr, não sobe escada, quer tudo no dedinho, né? Eu sou velho, não posso... Quer dizer, essa facilidade que hoje existe, né?
para todo mundo, não é só para jovem, para pessoa também de meia idade. Não anda mais. Antigamente, você tinha a TV, você tinha que levantar, ir lá, trocar de canal. Você não tinha tanto elevador, né? Tanta escada rolante. A escada rolante era só em shopping. Hoje em shopping, você tem escada rolante dentro de loja. Então, tudo anda menos. Você acha que isso está tornando o ser humano mais sedentário? Facilidade demais, conforto demais. Eu acredito que a era tecnológica que a gente está vivendo hoje, você tem que ter discernimento para aproveitar ela da melhor maneira possível. Então, se você for pensar por o lado que você falou, realmente, você hoje não precisa levantar da cadeira para comer, por exemplo. Você clica no teu celular, a comida chega na sua casa, você pega e come. Você não precisa, dependendo do que você faz de profissão, você não precisa nem sair de casa, você pode trabalhar em casa mesmo. Os locais, cada vez menos o incentivo de você estar procurando um local para fazer atividade, ou você pegar uma escada, ou você pegar uma... Pensando dessa forma, realmente, a sociedade tem caminhado para um sedentarismo muito agudo. Você vê uma taxa de sedentários enorme, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos países com o maior desenvolvimento do mundo. E a taxa de sedentarismo é altíssima, a taxa de obesidade é altíssima lá. Em contrapartida, é o que eu te falei, se você souber aproveitar a era digital, você consegue tirar proveito desse tipo de conteúdo em relação à atividade física para poder se beneficiar disso, entendeu? Então, existem vários criadores de conteúdo que expõem todo o seu conhecimento em relação ao exercício físico para poder trazer esses benefícios para a população. Agora, é o que eu te falei, é um desafio. Por exemplo, eu anotei um dado interessante aqui, que é o seguinte: a taxa de adesão dos exercícios, né? Por exemplo, você é sedentário, então eu vou começar a fazer algum exercício, botou na sua cabeça, beleza, vou começar a fazer um exercício físico agora, a partir de amanhã. A taxa de desistência, se você vai desistir daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, é de 80%. 80%. Então, das pessoas que são sedentárias e iniciam o programa de exercício, seja qual for, você tem 80% de chance de parar, entendeu? É um número assim, muito alarmante. Em compensação, a taxa de interrupção, por exemplo, de tabaco e álcool, se você é um fumante ou um alcoólatra, fala assim, eu vou parar de beber, você tem 40% de chance de parar. Então, assim, é mais fácil você parar de fumar e parar de beber do que você continuar fazendo exercício físico. Cara, isso é um negócio, assim, extremamente interessante. Porque preocupante. Preocupante, exatamente. O que é interessante nessa história? Interessante é o seguinte, é que geralmente as pessoas, quando querem começar o exercício físico, elas acham que elas têm um objetivo. Caraca, estou com uma pança aqui, preciso reduzir, vou começar a fazer e tudo mais. E começa muito animado, ou começa fazendo muita coisa. Tá? Então, caraca, eu vou correr, vou malhar, vou fazer tudo. E aí fica uma semana numa loucura do caramba. E aí depois de uma semana desiste, para, sente o cansaço. E aí para. Ele quer perder muito rápido. Ele quer perder muito rápido. A pessoa tem que entender que o exercício físico ele tem que ser um hábito. Faça chuva ou faça sol, você tem que fazer o exercício físico. É igual escovar o dente. Tem que ter na sua rotina. Por quê? Porque você está pensando lá na frente, quando você tiver 60, 70, 80 anos, e você ter um sistema cardiovascular que funciona bem, você ter seus hormônios em dia, você ter força para levantar de uma cadeira, autonomia para poder tirar a tua roupa do varal, porque o que acontece muito, a gente tem idosos sedentários que ficam dependentes. Por quê? Porque não se cuidaram, não fizeram um programa de exercício físico quando mais novos, e aí falta força, falta mobilidade, tem problema articular, e aí começa a dar dor, e aí uma bola de neve. Eu começo a escalar em infinita escala, vamos dizer assim, né? Mas o que eu estava te falando antes, eu queria até voltar um pouquinho para falar do benefício. Exatamente. Pode falar agora. Porque é o que eu te falei, a gente não faz nada à toa. Então, a gente quer os benefícios que a atividade física pode dar, porque a atividade física pode ser difícil para algumas pessoas. Pode ser chato, pode ser muito complicado no início. Então, se ela tem o benefício na mente, caraca, eu estou fazendo isso aqui, mas, pô, eu vou conseguir futuramente. É igual estudar um instrumento, por exemplo. No início é complicado, você não sai, você tenta e fica ruim. Depois você vai adquirindo o hábito, vai melhorando, você vai tendo prazer naquilo ali.
Se a gente pensar nos benefícios fisiológicos, né, que os benefícios do teu corpo, eles são interessantes, eu acho eles interessantes. Por exemplo, melhora da força, melhora da agilidade, melhora da coordenação. Eu notei alguns aqui, aumento da massa maior, tua massa muscular vai aumentar, tua massa óssea vai ser mais estruturado, menor estresse fisiológico do teu corpo, então teu corpo vai funcionar com menos estresse, diminuição da massa gorda, né, que é o que todo mundo quer, mas esses benefícios você consegue a muito longo prazo. Eu acho interessante a gente falar aqui do que vai mudar de forma prática na tua vida se você começar a fazer. Que não são benefícios fisiológicos, não é o teu corpo, não é nada. Coisas assim que você vai começar a fazer o exercício e vai conseguir melhorar muito a tua qualidade de vida. Por exemplo, você sente alguma dor, Alexandre? Nas costas, bastante. Ó, geralmente, você tem uma ideia, a sua pergunta. Olha que eu passei a usar, vai rir, todo mundo vai rir, pode rir, não tem problema, que eu também sou. Mas eu uso isso aqui agora. como é que é? O nome disso aqui... Tá, tudo bem. O nome disso aqui no trem é canela de velho. Isso aqui... Cara, no trem isso vem de tudo, né, cara? No trem vem de tudo, impressionante. Sebo de carneiro, ômega 3, arnica, caraíba, mentol, solicitrato de metina, cânfora. É o famoso canela de velho. Olha, pra você ter uma ideia, segunda-feira eu terminei de fazer a entrevista, eu tava com isso aqui muito dolorido, cara, muito. Eu tive que passar muito, né? E ele é tipo aquele que você cola, né? Como é que é o nome dele? Então, você sabe que eu uso. É tipo uma fita, tipo um cataplã, eu uso muito. Relaxante. Eu uso muito. A Sara sabe, o pessoal da igreja sabe que eu uso muito. Eu tinha muita dor. Então, justamente, eu sei que eu meio que te interrompi rapidamente, mas é um testemunho pessoal de que eu passo. Então, e você passa, e se você for pegar aqui, mais, sei lá, de 50%, 60%, 80% da população passa pela mesma coisa. A incidência de dor lombar na população mundial é de 80%. Por quê? Porque a gente trabalha sentado, a maioria das vezes, né? E para a maioria das profissões eu trabalho em pé o dia inteiro, mas tem algumas profissões que trabalham sentadas, a maioria delas, e sentados é a posição que você tem mais compressão na coluna lombar, de todas as posições. Então, se você fica o dia inteiro sentado numa postura ruim, a lombar vai embora. Então, assim, onde eu quero chegar? Todo mundo tem alguma dor. E quando você começa a praticar exercício físico, fortalecer a musculatura, os tendões, as articulações, começa a estruturar o teu corpo, a chance dessa dor reduzir ou sumir é grande. Então, assim, esse é o primeiro benefício, assim, agudo que você fazendo atividade física, você vai conseguir. Porque sentir dor é muito ruim, cara. Só quem já sentiu muita dor sabe, é muito ruim. Te incomoda fazer tudo. Então, assim, a chance de você conseguir ou reduzir muito ou eliminar essa dor é grande. O segundo benefício é a concentração. Tá? Eu tive uma aula na pós-graduação de neurociência. Tá? Concentração? Exatamente. Eu tive uma aula de neurociência na pós-graduação e existem vários sistemas do nosso cérebro. Ele funciona de várias formas diferentes e existe um fator chamado controle inibitório, que é basicamente o seguinte: você conseguir se afastar mentalmente das coisas que estão te tirando o foco e focar numa coisa só, tá? Porque quando você está fazendo alguma atividade física, por exemplo, uma atividade aeróbica, cara, você tem que estar focado naquilo ali. Você fica ali 20, 30 minutos focado para terminar, para finalizar. Então isso vai fazer com que você trabalhe melhor esse controle inibitório, tá? Para você poder focar numa das atividades. Então se você é um cara que estuda muito, se você é um cara que tem que fazer uma prova, se você é uma pessoa que trabalha muito com criação, por exemplo, a atividade física pode te beneficiar direto em relação a isso, tá? Melhora da interessante isso. Então, nunca imaginei. Nunca imaginei. Por exemplo, se a gente for pensar no conceito mais básico, que é a energia. Se você é um pai, até pai de cachorro, tá? Que nem você, que nem eu, você vai ter mais energia para brincar com o teu cachorro, para brincar com a tua esposa, você vai ter mais energia de trabalhar, de ir a pé para um lugar tal, para fazer isso aqui, daqui a pouco voltar, ter energia para poder produzir, depois trabalhar, e depois cozinhar, lavar louça. Então, assim, conceito básico também de algo que pode mudar rápido na sua vida, que é mais energia, mais boa vontade, tá? Outra coisa é a autoestima. Essa aqui é muito importante. Porque o que acontece? Isso puxando mais para a parte estética, né?
Você começa a praticar atividade física, você começa a dar uma emagrecida, você começa a melhorar aquela imagem corporal que você tem de você mesmo. Então isso faz com que você fique mais confiante. Isso faz com que você fique mais confiante. Então, independente do seu trabalho, se você é um cara que trabalha com vendas, se você é um cara que trabalha diretamente no negócio, tem que liderar, ou tem que vender, ou tem que se demonstrar. Quando você tem uma autoestima elevada, isso te ajuda muito, tá? Porque vai fazer com que você venda melhor o teu produto, ou você mesmo, dependendo do que você vende, ou como você trabalha. Então, assim, a atividade física pode te dar até dinheiro, se vamos pensar assim. Porque você vai ter mais autoestima, você vai ter mais clientes. E o último que eu anotei aqui é a melhora do humor. Rapidinho, só um minutinho. Sobre esse último aí nesse último que você falou aí, você tá certo mesmo. A imagem lá, vamos dizer, eu não sei se eles usam o seu shape faz a diferença naquilo que você trabalha, né? Aquele cara que ele dá a impressão de que ele é relaxado, de que ele, sei lá, dá até uma ideia de sujeira, de relaxamento. Tem gente que não compra. Não compra com a pessoa por causa disso. Em todas as áreas. Independente do que você trabalha, aonde você trabalha, você ter uma imagem corporal, pelo menos regular, normal. Você olha com uma pessoa, tá bem, tá saudável. É muito importante para você e, infelizmente, as pessoas têm esse olhar também. Muitas vezes pode ser um olhar até preconceituoso, mas é a realidade. O mundo que a gente vive é assim e a gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, eu como profissional de educação física, se eu estiver muito acima do peso, fica feio, cara. O personal, sei lá, o personal balofo. Exatamente. Pode ter, tem amigos meus, tem pessoas, excelentes profissionais que estão acima do peso, passando por algum problema, tudo bem. Mas é inegável que se você estiver bem, isso vai te ajudar. Você vai conseguir captar mais. Porque o que as pessoas querem é que você esteja bem. Elas querem se espelhar, elas querem um exemplo. Se você não dá o exemplo, como é que você vai vender o seu produto, né? E a última que eu botei aqui é a questão do humor. Quando você pratica atividade física, você tem a liberação de alguns hormônios muito positivos para o nosso humor, tá? Você fica mais feliz, você fica mais saudável. Então, por exemplo... A famosa endorfina? Um deles. A endorfina é um deles, é o mais famoso. Mas existem outros. Então, se você, por exemplo, tem a sua família, tá? Que tá ali com você e tudo mais, tem amigos próximos, tem pessoas que estão ali próximas de você, você melhorar o humor, você não melhora só a sua qualidade de vida, você melhora a qualidade de vida de todo mundo que está à sua volta. Então, você faz exercício físico pensando na tua mãe, no teu irmão, na tua esposa, tudo, para poder melhorar não só a sua vida, como a deles também, que é muito importante, tá? Isso é o básico, assim, isso que eu fiz aqui, assim, de benefícios rápidos que não são fisiológicos, mas que podem diretamente atuar na sua vida para você poder evoluir como pessoa, né? Isso é muito importante. Repete os tópicos aí, eu acho que você falou 5, né? Falei, 5 benefícios, vamos lá? 5 tópicos. Diminuição de dor, número 1. 2. Menos dor. Rapidinho, só um instantinho. Fala o tópico que eu vou passar se eu entendi. Vamos lá, vai lá. Primeiro é a redução das dores. Parou a dor. Vamos lá, beleza. O segundo é a maior capacidade de concentração nas tarefas. Quer dizer, você que era um cara voado, de repente, ou uma pessoa que não consegue focar, até porque você acaba se tornando uma pessoa disciplinada, você acaba sendo disciplinado nas outras coisas. Você passa a usar isso como coisa. Beleza. Perfeito. A terceira é mais energia, que é o mais fácil. Sim. Até porque, às vezes, a gente... Por que às vezes... Isso talvez seja porque, às vezes, a gente já acorda cansado. Exatamente. Você, mesmo Beleza. que você fez uma noite de sono boa, você já acorda arrastado, e aquele dia arrastado e tudo mais. E é impressionante, cara. Nesses dias, eu tenho por experiência própria, isso já aconteceu várias vezes, de eu estar muito cansado, com muito sono, com muita vontade de dormir e falar assim, caraca, eu vou treinar. E aí, depois do exercício, quando você acaba de fazer, cara, tem uma descarga hormonal na sua cabeça que você, caraca, tô bem melhor para fazer minhas coisas. Treinei e, agora vamos lá. Então, cara, a capacidade que o exercício tem de te dar esse up é muito grande. É muito importante. 4. O 4 é a melhora da autoestima, que eu falei anteriormente. Melhora da imagem corporal. Se sente bem, né? Se sente mais bonito, fica mais
Se sente melhor, né? E o E o quinto quinto, por último, é o humor, é a melhora do humor, tá? Como você encara as notícias do teu dia, como você encara o que a tua esposa vai te falar, o teu marido vai te falar. Você tá com um humor melhor, você consegue lidar com as situações melhor. Então isso vai melhorar a qualidade de vida não só de você, como do resto da galera. vamos falar aqui de aplicativo. Existem vários aplicativos, né, nos celulares, tanto para quem é Android quanto quem tem o OS, né? E você conhece alguns, você indica alguns. Alguns são, digamos que, enganação. Eu vi um lá que você faz 5 minutos por dia. Eu tentei fazer um que eu achei interessante, que você vai escolhendo os exercícios que você vai fazendo, né? O que você acha desses aplicativos? Se você indica algum, se você desindica algum, se é que existe essa palavra, estou usando ela com aspas. Então, vamos lá. Quando começaram a sair esses aplicativos de treino, de prescrição e tudo mais, os personagens ficaram malucos. Caraca, os aplicativos vão tomar o mercado, a gente vai deixar de existir. Tipo, acabou. Achou. E tal. Eu não acredito nisso, tá? Porque eu acredito que a sessão de personal ela é não só o treinamento, mas a experiência, o serviço de estar com a pessoa próxima, de estar explicando. Então, ter uma pessoa por trás é muito importante e isso não vai deixar de existir nunca. Eu acredito assim. Agora, existem aplicativos que podem te ajudar muito. Eu confesso que eu não sou um cara muito entusiasta desse tipo de aplicativo. Porém, existe um aplicativo que é o maior deles. Provavelmente você já viu propaganda desse aplicativo em algum lugar, chama Freeletics. Esse aplicativo, cara, de treinos em casa, treino com o seu próprio peso corporal, cara, esse aplicativo é fantástico, tá? Ele é muito, muito bom. Ele realmente funciona, ele tem uma empresa enorme por trás, tem um trabalho personalizado. Por exemplo, quando você baixa ele te faz uma série de perguntas, teu objetivo, qual é o teu nível de condicionamento e tudo mais. E aí ele monta um treino para você, e aí você diz, caraca, esse treino tá muito pesado, então, pô, ficou muito leve. E aí ele ajusta a intensidade para ficar melhor. E, cara, esse aplicativo eu posso assinar embaixo, porque esse funciona bem. De resto, cara, pode falar. Eu tenho um amigo que é cabeleireiro, ele morava aqui no Rio, era vizinho, amigo meu, cortava meu cabelo, e ele foi pro Ceará, sumiu. Ele era um senhorzinho, eu acho que ele é 10 anos mais velho que eu, e aí ele, poxa, um senhorzinho. Eu sempre olhava para ele mais velho que eu, tá? Tinha essa impressão. Aí agora eu tô acompanhando ele, encontrei no Facebook, ele tá fazendo Freeletics, né? Freeletics, é isso mesmo. Ele tá fazendo. Cara, virou um garotão. Tá malhando, malhadinho, e coloca os exercícios nas redes. Eu acho que lá tem algum link com redes sociais. E ele tá, assim, você olha e você diz que esse cara tem o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer 60 anos, né? Então ele tá bem pra caramba, né? Então, interessante. Esse aplicativo, eu vi alguns reviews, eu baixei ele e eu achei ele super interessante. Então, esse específico eu indico. Agora, existem alguns aplicativos que são facilitadores, por exemplo, eles não passam treino. Mas, por exemplo, tem um que eu uso muito, chamado HIIT e Tabata. Tá? HIIT é uma sigla, se chama High Intensity Interval Training. E Tabata é um método de treinamento. Mas o nome desse aplicativo é HIIT e Tabata. É um aplicativo para você poder botar os cronômetros, por exemplo. Quanto você quer de tempo de exercício, quanto de intervalo. E aí você consegue programar ali, se você tiver um treino... legal. Você programa ali os tempos, ele solta e ele fica tocando uma campainha para parar, para continuar. Isso é interessante, mas esse não é de treino, é só para te auxiliar em questão de controle de tempo. Mas ele não te pausa um treino em si, tá? Mas de treino... O que você acha desse... Pode falar. O que você acha desses aplicativos tanto da Samsung, existe um, e existe o da Google, que ele você monta, vamos supor, eu, por exemplo, eu tenho lá 1.360 calorias por dia que eu tenho, e aí eu vou comendo e eu não posso, crio uma meta de não ultrapassar. É duro. Conseguir chegar e manter é duro. Você acha que ele seria eficaz, visto que eu não estou falando de você, não estou falando de você comer em McDonald's, comer bobagem, cheguei àquele número. Não, é comer
dentro de uma lógica nutricional, vamos dizer assim, mas anotando aquilo ali, você acha que... E ele também tem contador de passos. Entendi. Eu ando bastante. Eu ando aí, quando eu estou num dia normal, uns 11 quilômetros por dia, andando. Então, eu salto, por exemplo, no Maracanã e vou a pé até a Sans Pena, vou até o Largo da Segunda-feira. Eu ando aquilo tudo ali. É chão pra caramba. Então, eu pergunto a você, esses aplicativos, eles auxiliam de certa forma ou é tipo, não, isso aí não vale a pena? Então, eu não vou poder te falar do Samsung porque eu não sou utilizador do Samsung. Sim. Eu sou muito da Apple, então eu vou te falar do semelhante da Apple. Tá? Eu tenho o Apple Watch, tá? Que é o relógio, e ele tem um aplicativo de exercício. Tá? Como é que funciona? Ele te dá 3 metas diárias. Ele te dá a meta de calorias que você tem que bater, ele te dá a meta de horas em pé que você tem que ficar e horas de exercício que tem que bater. Então, você tem que fazer exercício, ficar em pé e bater as calorias do dia. E, cara, ele é excelente, ele me auxilia muito no meu trabalho. Dia que eu trabalhei muito, eu olho, às vezes dá 17 horas em pé, 16 horas em pé do dia que eu fiquei. Então, eu consigo ver. Se eu faço um treino, eu posso selecionar o treino que eu fiz. Hoje eu vou correr. Aí tem lá corrida interna, ou corrida externa, ou bicicleta, ou corda, ou musculação. Então eu escolho a atividade, ele já conta as calorias e aí quando finaliza o treino, ele adiciona essas calorias na minha meta diária lá que eu tinha que bater de tantas calorias. E você escolhe se você quer a meta avançada, a meta média, ou a meta uma pessoa que não tem tanta atividade, uma pessoa que trabalha em escritório talvez, tem ali menos atividade. Então você escolhe a meta que você quer. Então, cara, eu tiro muito proveito desse tipo de aplicativo. Conta os passos, conta as calorias, horas em pé e tudo mais. Mas é o que eu te falo. Não adianta você contar as calorias, fazer isso tudo se você não tem uma orientação para isso. Eu tenho que queimar aqui tantas calorias. Você sabe se essa... Não tem uma meta. Não tem uma meta, né? Você não tem uma meta. Você fica meio... Então, ele pode te auxiliar, mas se você não tiver um profissional por trás para realmente passar as informações, fica um pouco vago. Mas não é ruim. Ruim não é. Pelo menos um chão você vai ter. Você não vai... Hoje foi um dia ativo. Fiz tudo, treinei. Bati ali 1000 calorias. Aí no dia seguinte você fica mais em casa, pula o treino, mata o treino. Gastei só 400, 500 calorias. Caraca, tô precisando melhorar. Isso te dá um parâmetro. É interessante, mas não é a solução dos seus problemas, vamos dizer assim. Sim. Por isso que eu também acredito, assim como você, na importância do profissional humano, não importa qual seja agora inventaram uma máquina que cria livros. Não, vai ter sempre um cara que vai ser um escritor. Não, agora com esses aplicativos acabaram os personal trainer. Não, nada disso. Eu quero fazer 2 perguntas. Uma, pedir para você responder assim, uns 3 minutinhos, e a outra a gente vai dedicar um pouquinho mais. A primeira é o seguinte, o que você está achando desse novo tipo de exercício que é esse de... Eu não lembro o nome, tá? Me desculpa, eu trabalho aqui com comunicação. Eu acho que você está falando. Roda de trator, subir com corda. O que você acha? Como é que é o nome disso? CrossFit. O que você acha dessa... Que parece ser uma grande novidade, parece uma coisa inovadora, não sei. Mas, e aí, você que é um profissional, estudou, né? O que você acha do CrossFit? Fala pra mim. Vamos lá. O CrossFit, cara, é uma modalidade esportiva hoje, virou, né? Quase como um esporte, daqui a pouco entrar nas Olimpíadas, mas enfim. É uma modalidade, a minha opinião, eu acho muito interessante e vou te dar aqui os meus motivos para isso, tá? Ele se iniciou, ele se derivou, né, vamos dizer assim, do treinamento de militares. Então era um cara que treinava muito pesado, aquele negócio com intensidade altíssima e tudo mais. E ele tem 3 vertentes dentro do CrossFit. Ele trabalha com 3 variáveis. A primeira delas é o levantamento de peso olímpico, tá? Então, dentro do CrossFit, você vai ver muito dos levantamentos, arranques, arremessos e tudo mais, que nem a gente vê na Olimpíada, que o cara joga o peso. Então, dentro do CrossFit tem muito. Martelo e tal. Aliado ao levantamento olímpico, ele tem os movimentos ginásticos. Então, você vai ver muito cara de cabeça para baixo, muita argola. Então, tem muito disso também no CrossFit. E o terceiro pilar dele
são os movimentos de cunho cardiorrespiratório. Então, corrida, corda, tudo isso você vai ver, burn, tudo isso você vai ver dentro do CrossFit. Então, ele é uma junção desses 3 elementos. LPO, que é um levantamento de peso olímpico, exercícios ginásticos e exercícios cardiorrespiratórios. Tudo isso com muita intensidade, tá? É uma atividade de alta intensidade. Alta intensidade, Eu acho super interessante. Eu conheço vários amigos meus que têm boxes de CrossFit, que atuam diretamente no CrossFit. Agora, qual que é o grande lance? Que o CrossFit teve um boom enorme no mundo, tá? Sim. E a marca CrossFit, para você abrir um lugar e botar de CrossFit, você é licenciado. Para você falar que você faz CrossFit, você tem que fazer a certificação do CrossFit mesmo. Custa $1.000 para o profissional. Então, você ser certificado como professor de CrossFit nível 1. Aí depois, se você quiser, ainda tem o nível 2. Mais $1.000, sei lá quanto que é. Mas enfim. Então, cara, eles cresceram muito e existem alguns estúdios que estão abrindo, tipo, genérico. Tipo, cross training, para não dizer que é CrossFit. Para poder não usar o nome, né? Mas enfim. Às vezes é o mesmo exercício, mas troca o nome só para poder... Exatamente. Então é uma marca que cresceu muito e dominou, cara. Você vê, qualquer lugar que você vai, tem um box de CrossFit, a galera louca fazendo lá. Você anda na rua, você vê. Assim, tem muitas academias abriram. O que aconteceu com isso? A demanda ficou muito grande. A demanda ficou enorme. Por quê? É uma atividade do CrossFit, como eu te falei, dos 3 pilares. Todos esses pilares aqui são exercícios de complexidade alta. Então, o levantamento olímpico você tem que ter técnica para fazer. Você tem que começar devagar, aprendendo todos os movimentos e tudo mais. Movimentos ginásticos, mais ainda. Você faz vai dar uma cambalhota, vai dar uma pirueta, vai subir na argola, vai ficar de cabeça para baixo. Você tem que ser um cara condicionado para fazer, não é qualquer um que faz. Então, a demanda cresceu muito e os boxes começaram a contratar os profissionais, só que nem todos com a expertise, com a especialidade do CrossFit. Então, o que acontece? O CrossFit machuca? Eu acredito que não, se for passado e orientado de forma adequada. Se for feito todas as progressões, se for feito da forma correta. Além disso, ele une esses 3 pilares e ele ainda tem um elemento crucial chamado competição. E o ser humano, quando fala de competição, ele fica louco. Ele fala assim, tem 20 minutos para acabar esse circuito aqui. É o seu máximo, vai que vai. Você começa a fazer, começa a cansar, daqui a pouco você está fazendo errado, porque você já está cansado. E se não tiver alguém para te orientar da melhor forma, aí sim você tem chance de lesão. Então, boxes de CrossFit que tem bons profissionais, você não tem problema. É uma atividade excelente, machuca como qualquer esporte. Vai jogar futebol, você tem um índice de lesão. Vai jogar um basquete, você tem um índice de lesão. Vai correr, você tem um índice de todo. Mas o problema é esse. É você fazer as atividades de forma que você não está preparado para isso, porque é um exercício de alta intensidade, então você tem que começar devagar. Então aí entra um profissional bom para poder orientar e como a demanda cresceu demais, a chance de acontecer alguma cagada é muito grande. Por isso que eu acho uma atividade excelente, contanto que seja feita por bons profissionais. A minha última pergunta, eu só quero complementar o que você está falando aí, dizendo o seguinte. Então, aparentemente, nem todo mundo que nunca fez exercício pode ser recomendado já entrar no CrossFit. Poderia dizer que recomenda-se quem já tem, ou quem já fez, quem já tem algum tipo de condicionamento, fazer, ou aquele cara que nunca fez, vai direto para o CrossFit. Isso aí vira a ser prejudicial? Vou te responder com depende. Depende. Porque é o seguinte, apesar do CrossFit ter esse lance todo que eu te falei, ele é um explosão de energia. Ele é uma das atividades que tem a maior taxa de adesão de todas. Então, se você entra no CrossFit, difícil você parar, porque é legal a parada. Porque tem uma comunidade que te abraça, porque você não faz sozinho, é uma turma. Então, cara, é um negócio legal de fazer e tem uma adesão enorme. Então, eu não posso falar para uma pessoa, não faz não, porque se a pessoa gostar daquilo ali, ela vai fazer. Você tem que procurar o que você gosta. Agora, contanto que seja um box de qualidade, que tenha bons profissionais. Mesmo que você seja sedentário, se tiver um profissional legal lá, ele vai saber te orientar. Você vai conseguir fazer o exercício físico mesmo sendo um sedentário, tá?
Mas essa é a realidade de todas as academias de CrossFit do Rio de Janeiro? Não. Então, não posso falar nem que sim, nem que não. Depende. Entendeu? Entendi. Olha só, a última pergunta, que eu estou preocupado com o nosso tempo. Sabe que o Instagram, para mim, ele aparece em 30 segundos para acabar. Tipo, acaba logo. Então, eu estou preocupado com isso. Porque é 1 hora de live, né? Não sei que horas tem agora. Já fomos 40 minutos. 40 minutos. Zerado. Não desde que nós começamos. A gente começou conversando ali um tempinho e tal. Então, depois que a gente parou, eu falei assim, vou começar. Aí a gente contou. Para a gente não perder aqui eu não perder o áudio, né, para poder editar e jogar lá no YouTube, eu quero fazer como se fosse o final da entrevista, e aí a gente vai para a última pergunta, beleza? Beleza. Tá bom? Fechado. Tadeu, eu quero agradecer. Tá bom? Vamos lá. Tadeu, eu quero agradecer você por você ter batido esse papo com a gente. Gostei muito, cara. Foi muito legal. Eu espero que a gente possa ter outros papos aqui no nosso papo no Insta, né? Papo no Insta. E eu tenho certeza que foi muito legal. Eu quero te agradecer suas considerações finais. Alexandre, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre atividade física, sobre exercício físico. É algo que eu tinha tudo para não fazer, porque eu era uma pessoa muito sedentária, gostava muito de jogar videogame. E aí eu entrei nesse mundo da atividade física e me apaixonei por isso aqui. Então, para as pessoas que estão assistindo, mesmo que você não tenha muita aderência, mesmo que você não goste, cara, experimenta o máximo que você puder de atividade, para você identificar qual que você gosta, qual que você tem interesse e que você consiga manter essa rotina de exercício físico por muito tempo, que você vai se beneficiar muito disso tudo. Então, obrigado pela oportunidade aí e até os próximos convites. Muito bem, esse foi Tadeu Leonardo, nosso querido personal trainer. Tadeu, deixa o seu telefone para quem quiser contratar os serviços de Tadeu, nosso querido professor de educação física, o personal trainer. Bom, para me encontrar, acho mais fácil se der o arroba do Instagram. O arroba é super fácil, arroba Tadeu Léo. E aí você pode entrar lá e me mandar uma mensagem direta que eu te dou todas as informações. Fica fácil. Arroba Tadeu Léo. Tudo junto. Muito bem. Beleza. Agora vamos à última pergunta, né? Que é a pergunta derradeira, a pergunta que se refere a... Nesse tempo de coronavírus, existem exercícios que a gente pode fazer em casa com baixo custo, com talvez objetos de casa, talvez... a pessoa que não tem um peso, ela utilizar, sei lá, 1 quilo de arroz de um cada lado, não sei, mas fazer algum tipo de meio que um improviso mais orientado, obviamente, claro, o ideal é ter um personal, mas assim, você tem feito em casa, tem colocado seus vídeos, né? Eu tenho visto, tenho achado interessante. E aí, o que você pode dizer em relação a isso? Quarentena, fazer exercício de quarentena. Foi o que eu falei no início do papo. Para você fazer qualquer tipo de exercício físico, você só precisa do seu corpo e de boa vontade para fazer. Claro, com orientação. Então, cara, quando entrou a quarentena, automaticamente quando entrou, comecei com a Sayara e falei, cara, eu vou lançar um programa de atividade física em casa. Porque eu vou estar em casa trabalhando, as pessoas, meus alunos precisam treinar, meus alunos de personal... Tá em que Instagram esses exercícios? Ainda estão lá? Eu vou explicar. E aí, eu tive a necessidade de continuar mantendo meus alunos ativos, porque eles pararam de treinar comigo e falaram, cara, a gente tem que treinar, vou lançar um programa para eles, vou aproveitar e vender para o pessoal que quiser também participar. Então, eu fiz esse programa, é um programa que conta com 8 treinos. O primeiro treino deles, completo, está aqui no meu IGTV. Eu botei o primeiro de graça aqui no Instagram. E o resto eu vendi pro pessoal. A sequência de 7 treinos, porque eu achei que a quarentena ia durar só 15 dias. Então, eu fiz 2 semanas de treino aí, para fazer dias alternados. E você não utiliza nada além do seu corpo. Eu não usei elástico, eu não usei equipamento nenhum, eu não usei nada. Mentira, eu usei um banco, uma cadeira, em alguns movimentos. Então, alguns movimentos tem cadeira. Tirando isso, de resto, 8 treinos diferentes para você fazer só com o peso do corpo, com toda a orientação. Então, o que eu fiz? Eu upei esses vídeos no YouTube em link privado, não listado. Só quem pagou, quem fez o pagamento, tem acesso a esses treinos, tá? E aí sou eu e o Sayara, a gente passando todas as informações, passando tudo pro pessoal fazer. Então, cara, tem como fazer.
tem como fazer até se você não tiver nem um saco de arroz, dá para fazer. Só com o peso do corpo você consegue fazer tudo que você precisa para se manter ativo. Óbvio, depois que toda essa pandemia passar, tudo isso passar, a academia eu recomendo demais. Mas se você agora está precisando fazer alguma atividade, esse programa seria excelente. Se você quiser, Alexandre, então, eu te mando os links. Exatamente. Isso que eu quero saber. Não, pelo menos o primeiro, o que eu quero divulgar aqui, para você que está assistindo com a gente aqui, você que vai assistir tanto no YouTube, você procure lá, @TadeuLeo no Instagram, é o primeiro exercício. E se você... exatamente, um está gratuito, você vai ter o direito, e aí você pode alcançar os outros 7, e provavelmente Tadeu também vai lançar outros exercícios também, certamente o número 2, número 3, porque pelo que a gente está vendo, a gente está indo para uma quarentena maior, né? Então, obviamente, ele vai fazer uma criação, então você entra lá, @TadeuLeo, e aí com certeza você vai entrar num campo muito interessante para você melhorar. Eu, agora, particularmente, preciso... Me manda esse link aí, que eu quero ver essa primeira aula aí. Ver se eu e Kátia conseguimos fazer. Eu postei alguns no feed, mas são alguns treininhos rápidos. Mas o primeiro treino mesmo do projeto está no IGTV. Se você for lá, entrar lá no IGTV, tem o treino lá, acho que é parte 1 e parte 2, é mais de meia hora de vídeo para você ir fazendo e tudo mais. Legal. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Tadeu, obrigado. Segunda-feira é a sua esposa. A Sara tentou te zoar. Você foi firme. Cara, a Sara não sabe zoar, cara. Eu vi eles falando algumas coisas aqui, mas tinha tanta besteira que eu acho que nem valia a pena entrar nos assuntos, então eu nem respondi. Sim. A Sara tem que fazer um curso de zoação, porque ela dormiu. Ela foi dormir. A Sara dormiu. Com certeza. Então tá certo, Tadeu. Obrigado. Um beijo aí na Sayase. E segunda-feira estamos juntos. Segunda-feira ela vai falar sobre comida, saber comer direto, corretamente. Vai falar sobre caloria, sobre tudo. Ela já estava brigando com a gente ali. Caloria comigo, hein? Aí que o bicho pega. Então, é verdade. Tá bom? Um abraço para você aí, um beijo à sua família. Tá? Sua mãe, seu pai são gente muito boa, né? Um abraço ao seu irmão também, tá bom? Valeu. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu.